A paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um Espaço Jovem. O programa de hoje está imperdível. É isso aí, compartilha, chama teus amigos que o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti. Brilhar onde quer que for. Muito bem. Deletando o passado é o nosso tema de hoje. E justamente para falar sobre esse assunto tão interessante, nós temos a honrosa presença do nosso convidado aqui neste momento, neste programa, o presbítero Rafael Magno. A paz do Senhor, presbítero Rafael, tudo bem? Querido presbítero, a paz do Senhor, irmã Camila, a paz do Senhor. Aproveito para saudar os demais jovens que aqui estão presentes, os que estão em casa também. Saudações de paz para todos os irmãos. Ele já está acostumado, já está ambientado aqui ao programa. Tenha no misericórdia de mim. Glória a Deus. É isso aí. É isso aí. E no louvor estamos recebendo aqui a equipe de louvor, né, da Área 67. Sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los conosco, amém? Amém, também os músicos. E na arquibancada, não estão nervosos, estão muito tranquilos, né? Com muita vontade de responder. Estão os jovens da área 44. Onde é que estão os jovens da área 44? Aqui, amém. E também os jovens da área 48? Amém. Amém. Vamos ver quem é que está mais animado hoje, né? Para responder as perguntas. Isso aí, eles estão aí um pouquinho nervosos, mas fique tranquilo, viu? Não vai? Nós vamos já iniciar a nossa conversa aqui, nós justamente perguntando ao presbítero Rafael. Eles estão a fim de perguntar, o senhor está a fim de responder. Ore por mim. Então a gente já quer começar, presbítero Rafael, perguntando, o senhor lembra daquele texto de Mateus, né, 3:8, João Batista falando para os fariseus ali, olha, mostrem frutos dignos de arrependimento, né, coisas que de fato demonstram que vocês se converteram. E aí o tema da gente, deletando o passado. Quais são as características que de fato demonstram que alguém se converteu, que o senhor poderia destacar para a gente? O que é que de fato demonstra? Então, aquele dali era uma coisa, agora é outra. Como é que é essa questão, presbítero Rafael? Muito bem, presbítero. Quando falamos dessa mensagem, eu acredito que é uma mensagem que promove mudança, né? E eu acredito que essa foi a visão do homem de Deus em observar, né? Porque o novo nascimento, ele promove não só um novo homem, um comportamento diferente de lá de trás, mas também está nítido o arrependimento. E essa é a mensagem que a gente mais escuta. Arrependei-vos, né? Se arrepender. A gente canta, né? A gente canta. E o que é arrepender, né? É um sentimento que nos leva a fazer uma autoanálise do que aconteceu lá atrás e o que realmente posso fazer a partir de agora. Eu me recordo e olhando aqui para os jovens, adolescentes, percebo do quanto isso chama a atenção para o nosso modelo de vida, né? Porque Jesus disse que se fazia necessário nascer de novo. E esse nascer aqui é justamente os primeiros passos que a gente dá uma vez alcançado por Cristo. Nicodemos até achou que era voltar literalmente pro ventre, né? Só que nascer de novo ali é o resultado do arrependimento. É o abandono de uma vida passada
e um encontro de uma vida no presente. Então, por isso que a crítica dessa mensagem que o homem de Deus falava é que ele não estava enxergando a verdadeira mudança ou o arrependimento, porque falavam com as palavras, mas não viviam na prática. Eles tinham muitas habilidades na questão da ciência, da sabedoria, Da lei, mas dominavam. os escribas, os fariseus, mas o próprio Jesus disse que eles eram sepulcros caiados. Eles demonstravam uma coisa por fora, mas por dentro estavam podres. Então o verdadeiro arrependimento, ele nos transforma por dentro e por fora. Por fora. Perfeito. Amém. Presbítero, e é possível que alguém que veio de uma vida marginalizada, ele possa realmente mudar o seu jeito de ser, de se vestir, de falar? É possível que isso aconteça? Sim, sim. Eu creio no poder do Evangelho. Eu vou repetir, acredito que uma das palavras que vai ser muito falada aqui é transformação, né? O Evangelho transforma. O Evangelho, ele dá uma nova identidade. E aproveito para sinalizar uma crítica que se tem muito lá fora, né? As pessoas, por ver uma pessoa que vivia numa vida muito pesada, às vezes envolvidas, às vezes no tráfico, roubo, no vício, né? roubo, às vezes tem uma ficha criminal bem extensa. Isso. Então, para a sociedade, eu diria que torna-se um impacto muito grande, irmã Camila, pelo fato, será que realmente houve uma mudança? E como é que a gente vai descobrir tudo isso? Primeiro, aconteceu o arrependimento. Segundo, se ele é uma nova criatura, ele vai começar a se adaptar a este novo modelo. Repito, é semelhante a uma criancinha. Ela vai voltar a andar, ela vai aprender a falar, ela vai ter uma cognição, né? Vai se iniciar ali, novo pensamento. Então, quem é que vai responder isso para a sociedade? O tempo. Me permite até corroborar, porque às vezes no mundo tem até aquele ditado, pau que nasce torto, Sim. nunca se direita, né? É como se nunca houvesse possibilidade de mudança, né? E eles esquecem de que o poder do Evangelho é justamente para isso. E eu vou usar uma frase que o apóstolo Paulo falou, escrevendo aos Coríntios, de que isso parece uma loucura, né? Já ouvi falar de que é a psiquiatria de Deus, né? Por quê? Porque isso mexe com todos. Como é que uma pessoa, outrora, ele tinha a frieza de invadir um comércio com a arma em punho? É uma pessoa que já teve a capacidade de sequestrar, uma pessoa que já teve um nível muito alto de um vício, né? De um entorpecente que tanto prejudicou sua saúde quanto a sua família. Tentar contra a vida de outro. Exatamente. Pessoas que carregam na consciência a questão de um homicídio, por exemplo. O que acontece? Primeiro que eu acredito na transformação, né? E a sociedade precisa se inserir nesse contexto de transformação, crendo no Evangelho. Evangelho é isso. Então, eu participei de um trabalho de que era um culto de campanha evangelizadora, então o dirigente estava ali. O senhor foi dirigente, para o pessoal que está nos assistindo, o senhor foi dirigente de campanha, né, ali na área 14, um tempinho cooperando, e o senhor coopera ali muito próximo ao pastor, sabe dessa realidade, né, nesses contextos. E eu estava nesse culto quando Deus usava o dirigente, dizendo que tinha alguém ali que estava destinado a praticar o mal. Só que não parou aí, Deus foi muito detalhista com aquilo, né? E ele disse, você que está armado aqui nessa noite, venha, se renda, né? Hoje chegou o seu dia. Então, as glórias pararam, né? Virou uma tensão muito grande naquele momento e realmente o rapaz se levantou. Ele tirou a arma da cintura, pôs em cima da mesa, se rendeu a Cristo. Havia uma equipe de segurança que eram policiais e ali depois houve a orientação. O que acontece com tudo isso?
repito mais uma vez, transformação. Transformação. E para esse campo cristão aqui, deve ser o nosso comum. A gente percebe de que o Evangelho transforma, gera uma nova vida. Então, não é ter um susto, é ter uma aceitação prudente, né? E o tempo vai responder isso, com a maturação, com o crescimento, com os frutos daquela pessoa, né? E eu já vi e ouvi pessoas como essas dizer, nunca mais eu quero voltar para esta vida. Ou seja, ele decidiu deletar um passado que não lhe cabia mais. Perfeito. Ou seja, os frutos, eles não são os responsáveis pela nossa conversão, mas a nossa conversão necessariamente produz frutos. Exatamente. É uma semente que é gerada. Eu digo que cada vez que a gente se aproxima de Deus, né, de Cristo, a gente percebe que há um desenvolvimento. Né? Cada passo, já diz o cantor, a cada passo que eu dou na vida. Né? Então, como é tão bom se aproximar de Cristo, estar perto de Cristo, viver com Cristo, porque esse é o ponto extraordinário do cristianismo. Mudança, né? Mudança. Amém. Tem até um livro, né, muito bom, que vende na nossa Beré, inclusive, que é A Cruz e o Punhal, né? Exatamente. E ele é justamente o relato de um pastor, né, que ele evangeliza justamente numa comunidade David Wilkerson, né, que passa por essa questão de serem pessoas envolvidas com drogas e tudo mais, e relata como é que foi a conversão de alguns deles, né, que eram os chefes de gangues, né, tudo mais, e é uma leitura muito recomendada para você que está em casa, para os jovens, né, A Cruz e o Punhal. E também já temos pergunta aqui, presbítero, com Paulo França, da área 48, né, irmão Paulo. Aí tem irmão Paulo. Senhor, a minha pergunta é, como podemos influenciar aqueles que nos conheciam antes de servir a Cristo a tomarem a mesma decisão que nós tomamos? É uma pergunta muito pertinente. Isso. Né? Eu vou usar como base para a sua pergunta o texto de Mateus, capítulo 5, quando Jesus disse que a nossa luz possa resplandecer diante dos homens. A palavra é testemunho. Né? E o testemunho, ele é um atrativo, ele chama a atenção. Qual é o maior impacto de um testemunho? É quando aquelas pessoas que conviviam naquela época, naquele passado de trevas, né, de potestades, quando vai perceber a pessoa não bebe mais, não fuma mais, não fala mais aquelas palavras pejorativas que traz depravações no ambiente e de repente não tem mais. O que acontece? Aqui é uma espada de dois lados. Como é que eu devo me comportar nesse novo ambiente, como uma nova criatura, e como é que aqueles que me acompanhavam vão se comportar, entende? Então, primeiro, é possível que aconteça uma reação muito grande daqueles. Isso. Brincadeiras, indiretas. Uma certa desconfiança. Certa desconfiança. Tem gente que até vai pré-julgar, dizendo, eu só dou a ele 5 dias ou uma semana. Você já ouviu isso, né? E é um gatilho para que a gente possa estar aceso ou reagir e ir para um combate. E aqui vai uma recomendação. Não faça isso. Presbítero, qual é a ideia? Como é que eu devo fazer? Testemunho. Testemunho, ele é um processo silencioso, mas isso não quer dizer que não é visto. Então, você vai vencer esse novo momento dentro daquele ambiente com a sua própria vida. Aos poucos, isso vai ser um reflexo tão grande que aquelas pessoas vão se dar conta, realmente, ele mudou. E para você vai dizer assim, realmente, eu consegui deletar o meu passado. Eu sou uma nova criatura. Então, essa é a porta que o Evangelho está dando para que a sua vida seja uma pregação. O Evangelho seja penetrado e o nome do Senhor seja glorificado. O segredo é fazer com que aquilo que
normalmente lhe faria reagir, como o senhor bem falou aí, não é? Às vezes a pessoa era explosiva, né? Exatamente. Aí vai logo Exatamente. bater de frente. Mas é que isso que lhe faria reagir, na realidade, lhe faça permanecer mais na presença de Deus, né? Dizer assim, não, eu vou buscar mais, eu vou... O domínio próprio, por exemplo. Que é justamente... E tem pessoas que aceitam a Cristo e às vezes não tem nem o conhecimento que é domínio próprio, né? Como é que eu devo ter controle dos meus temperamentos, das minhas ações? Como é que eu devo? Principalmente as emoções. Quando não governamos bem as nossas emoções, a gente se desgoverna. E aí é que está. O novo crente, ou um crente que se converteu realmente, ele passa por isso, né? Lembrou de Pedro, né? Isso. Uma característica muito sanguínea dele, a ponto de puxar uma espada. Na hora sem muita dificuldade. E aí, o que fazer? Eu sei, né? Ninguém aqui é de ferro. Ninguém é um santo, um anjo, né? Não é? Não recebemos o corpo glorioso ainda. Receberemos. Mas naquele momento, talvez na escola, no trabalho, na faculdade, vocês não fizeram isso aqui, né? Nem você de casa, né? Eu vou pular no pescoço dele, eu vou ensinar ela com quantos paus, né, se faz uma canoa. Isso não existe mais. E quem que vai decidir? O Espírito Santo já está controlando tudo dentro da gente. Quando eles esperavam uma explosão, aí encontraram uma paz, uma mansidão, e você está aqui, ó, equilibrado, centrado. Isso sim é um choque. Ele não é mais o mesmo. Talvez seja essa a pergunta naquela roda de amigos. O que aconteceu com ele? Depois de um tempo pode acontecer. Queria conversar contigo no particular. O que está acontecendo com você? Eu aceitei a Jesus. Eu não pertenço mais ao passado. Eu já estou num presente que estou preso em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, presbítero, disse que estávamos mortos no pecado, pelo curso da carne. Mas depois de Cristo, fomos revivificados, né? Estamos vivos. Recebemos agora a oportunidade de sermos nova criatura. A beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho, verdade. Temos outra pergunta aqui com Laura de Cássia, da área 44. Como é que tá, irmã Laura? Amém. Passa o microfone aqui. Diga aí, irmã Laura. Paz do Senhor, a minha pergunta é: como ser cauteloso com vídeos e fotos nas redes sociais agora que a pessoa tem uma nova vida em Cristo? Muito boa essa pergunta, né? Eu já estava esperando por essa pergunta. A Sabia. gente queria falar dessa pergunta. Opção pular. Muito bem. A rede social hoje, ela se tornou uma tendência mundial. Na verdade, é uma máquina de expor o eu. A preocupação de publicar. Quem eu sou. Ninguém aqui está isento disso. Eu acredito que, unânime, todos têm rede social aqui, né? Nem que seja uma, mas tem. E qual é a ideia de ter uma rede social? Publicar, apresentar, interagir. E aí é que vai a situação. Qual o eu devo publicar? O eu do passado ou o eu do presente? Deixa eu recapitular. O eu antes de Cristo ou um eu pós-Cristo. Tem pessoas que estão esquecendo que já aconteceu a mudança, né? E a palavra que ela iniciou, presbítero, é cautelar, cauteloso. Isso vem aqui de uma interpretação de diligência, prudência, de cuidado. Eu empregaria um texto ou um nome até mais usado para a rede social, o filtro, né? Qual é a ideia de se vestir uma roupa nova? É porque a velha não dá mais. Já deu tempo da roupa velha. Então a gente abandona a roupa velha e vamos vestir uma roupa nova. Não é verdade? Isso.
Então a rede social, ela precisa passar por um filtro. Chegue lá no seu feed, no seu history, me corrija se eu estiver errado, viu? E veja, o que é que está realmente? Será que tem algum vestígio do seu passado ali? Talvez você está passando por um choque agora na sua consciência. Por que eu não tirei? E eu pergunto, e por que ainda está lá? Mudança com Cristo promove um filtro dentro da gente. Eu queria tornar público isso aqui. Qual é o seu eu que está lá no seu Instagram? Qual é o seu eu que está sendo exposto nas suas redes sociais? A consciência é um campo que nos confronta bastante. Isso. Eu vou falar aqui de espelho. Eu tenho certeza, eu espero que eu esteja correto. Antes da postagem, antes do vídeo, a foto, você primeiro vai avaliar, analisar. Será que está dentro do padrão? Está composto? Não está? E parece um paradoxo para os que convivem nessa realidade. À noite, a pessoa está com um vestido lá embaixo, está naquela, eu diria, humildade social, né? E aí, passa-se o culto, quando chega em casa, meu Deus, é uma outra pessoa. Expõe, aí faz um rios, e tira uma foto, né? Expondo o corpo, sensualizando, expondo até a família, a igreja. O que é que está acontecendo? Isso não condiz com as outras. Não condiz. Aqui vai mais uma recomendação. Se você não está sabendo lidar com essa rede social ou com seu eu publicamente, delete seu Instagram. Trate isso, porque ele pode destruir sua vida de uma vez por toda, claro, no sentido espiritual. Eu queria aproveitar o ensejo, dentro dessa porta de rede social, quando acontece esse tipo de exposição, se libera um despertamento para todos, né? Principalmente para aqueles que têm a rede social aberta ao público, né? Não é privado, está lá, todo mundo vê. E aí, você não sabe quem está lhe observando. Às vezes uma pessoa tendenciosa ao mal vai descobrir onde você mora, vai perseguir você, curte sua foto. E eu queria já teclar nisso aqui, muitas curtidas em posts indevidos, que não convém, mas está lá. E às vezes eu me surpreendo, irmã Camila, uma curtida em um post de um show mundano. Ora, o que está acontecendo? E a gente vai aprofundar mais nesse tema, presbítero. A gente vai fazer só um breve intervalozinho, mas a gente vai voltar para esse tema, porque é um tema muito importante, muito pertinente, né? E a gente vai fazer só uma pequena pausa para a gente começar o primeiro quadro, o quiz bíblico, Qual é a História? Vamos lá? Pode rodar a vinheta. Você aí de casa já sabe como é que funciona, a gente vai dar 3 dicas para eles e eles vão ter que descobrir qual é a história, qual é o contexto, quem estava falando com quem. Se ficar muito fácil, a gente pede até o texto que estava. E aí, vamos começar por quem? Área 44 ou área 48? Ninguém. 48, é? Porque não é a tua, né? Vamos começar da área 48, estão mais pertinho, né? Primeira tela. Tela 1, qual é a história? Naquele dia, uma grande multidão seguia Jesus. Tiveram vários dias, né? Querem a tela 2? Mesmo sem forças, alguém rompe a multidão e se aproxima do mestre. Já sabe? Pega o microfone aí. Mas deixa eu dar a dica 3, que se tem 3, né? 12 anos de sofrimento chega ao fim. E quem é essa história? Qual é essa história? Que seja a mulher do fluxo de sangue. Como é teu nome? Carlos. Carlos. Tem certeza? Vocês validam a resposta dele? Sim. É tão fácil, né? Exatamente. Tela com a resposta, a cura da mulher do fluxo de sangue, essa em Mateus 9, 20 ao 22. Área 44 agora, né? Jogaram para a área 48. Vamos para vocês agora. Qual é a história? Tela 1.
Aconteceu quando um vento forte chamado Euroaquilão, ou Nordeste, soprou contra uma embarcação. Temos 3 dicas. Querem a segunda? Esta embarcação costeava a ilha de Creta e a forte tempestade persistiu. Tem 3, né? Apesar do que aconteceu depois disso, a tripulação sobreviveu. E aí? Passa o microfone aí. Diz teu nome. Pai do Senhor, meu nome é Adriel. Creio que seja a história que se conta lá em Atos de Paulo, com a tripulação que foi lá para uma ilha, né, que a serpente mordeu ele, mas não aconteceu nada. Deu até o contexto aqui, ó. Tela com a resposta: o naufrágio do navio que levava o apóstolo Paulo em Atos 27. Muito bem. Vamos para desempatar agora? Quem souber, levanta a mão, pega o microfone. Qual é a história? Tela 1. Aconteceu após um julgamento em que inocentes foram condenados à prisão. Já sabe? Eita lá. Passa o microfone, mas espera dar a dica 2. Você quer falar já? Quer arriscar? Arrisca aí. Pai do Senhor, Amém. meu nome é Jeremias, história de Paulo e Silas. Meu Deus, será? Tela 2. Mesmo em um momento de dificuldade, estes justos adoraram ao Senhor. Permanece a resposta. Tela 3. Após orações e louvores, um grande milagre aconteceu. Continua firme? É isso mesmo? Vai estar firme mesmo. Área 48, mais um pontinho aí. Terminamos 2-1. Mas não desistam, ainda tem o próximo bloco, né? Tem chance de virada aí. E agora a gente vai de louvor, né? Nós vamos adorar a Deus e também nós vamos de intervalo. No intervalo, você já sabe, você fica aí sentadinho, espera aí a gente, que daqui a pouco a gente volta. Mas agora a gente vai de louvor com os jovens da Área 67. gerações, tua família e teus filhos
filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Espaço Jovem está de volta já com uma conversa muito interessante. E você sabia que também pode nos encontrar no formato de podcast? Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais. E hoje nós estamos conversando sobre o tema Deletando o Passado. E para falar desse tema, estamos recebendo o presbítero Rafael Magno. E já retornando à nossa conversa, de onde a gente parou, né, presbítero? O que o senhor recomenda que se faça nos perfis de redes sociais, que ainda tem algumas fotos, vídeos, como a gente falou anteriormente, né, que ainda parece que reproduzem a velha vida? Será que as pessoas esquecem que as redes sociais, elas são uma extensão da nossa vida fora delas? Isso. Como estávamos falando, né, a primeira recomendação lá atrás, se essa rede social, ela está de alguma forma atrapalhando, você não está sabendo lidar com ela, delete. Mas uma outra recomendação, baseando como a senhora está abordando, se faz necessário uma tomada de decisão. Então, o tema do programa de hoje é Deletando o Passado. E eu acho que seria uma coisa muito prática, né? Excluir. Chega lá, apagar aquele feed, né? Aquela foto que está fazendo que as pessoas não vejam o seu presente, mas que te vê ainda lá no passado. Deixa eu simplificar, né? É mais ou menos assim. Lá atrás, antes de Cristo, né? O corte do cabelo, aquele negócio assim bem chamativo, né? Eu não sei nem falar o nome, né? Alguém se habilita a falar? Não. Graças a Deus. E às vezes deixa lá aquele moicano, por exemplo, né? Aquele desenho na lateral, né, do corte. Parece que tem uma marquinha ali. Tem umas publicidades grátis, né, também que fazem, né? Publicidades, né? Tem gente que fazem uns desenhos na sobrancelha. Graças a Deus aqui tá todo mundo Ok, padrão, né? E aí, para que deixar lá? Por que não deletar? Existem alguns vídeos que ficam lá salvos e os destaques que ficam embaixo minha vida, ou casamento, ou aniversário. Aí você, quando clica, tá lá a vida passada. Então, somos luz e precisamos resplandecer esta luz. Eu acredito que a oração de cada um dos líderes é que Deus possa impulsionar para essa tomada de decisão. Você que está assistindo essa programação, pegue seu smartphone aí, entre lá no histórico, comece a deletar, apagar, vá lá no seu Instagram, no seu WhatsApp, aquelas conversas que não convém mais, delete, exclua. Mas, presbítero, isso está me prejudicando de uma outra forma. Eu não estou conseguindo lidar, meu corpo está reagindo. É uma luta muito grande. Peça ajuda, chame seu líder, converse com ele. Ele é o homem de Deus que Deus instituiu para que ele possa lhe orientar.
e lhe guiar, né, nesse processo e tudo mais. E, presbítero, como devemos nos portar diante daqueles que nos conheceram antes e agora nos conhecem no depois, né? Eu me lembro da história de Paulo, né? Sim. Ele passou muito por isso, né? Isso. Aqueles que conheciam antes não acreditavam no que ele foi depois do encontro que ele teve com Jesus, né? Exatamente. Pontuando aquilo que falei lá no início, é um choque de realidade, né? Eu acho que a primeira questão a lidar é dentro da própria família, né? Existem pessoas que estão desacreditadas. E uma vez conversa, uma vez alcançada pelo Evangelho, isso causa tipo, será que houve realmente? E como é que eu devo lidar, né? Como é que eu devo me comportar? Eu vou falar aqui de uma forma mais acolhida, né? É importante deixar muito claro que nem todo passado ele é um passado de trevas. Existem passado, por exemplo, uma recordação, alguém que a gente tanto estima, que partiu, talvez, não sei, e a gente tem uma grande ligação pelo sentimento. Uma amizade. Uma amizade. E o que é o passado? É um conjunto de experiências, de emoções, de circunstâncias, e é dentro desse parâmetro que a gente começa a fazer uma avaliação do indivíduo, da pessoa. Então, existem pessoas que conseguem trazer uma inflamação tão grande para o contexto social, o contexto familiar, que quando de repente chega e diz assim, eu mudei, eu não pertenço mais ao passado, agora eu estou com Cristo. Tem que dizer, eu não acredito não. Pessoas nem chegam perto. Pessoas que não têm essa convicção. Eu não sei se isso seria equilibrado na prudência, mas por outro lado, e aquela vida, aquela pessoa, aquela alma, né? Eu estou corroborando apenas para trazer uma ideia melhor acerca desse comportamento. Eu conheci um rapaz, ele morador de rua, e ele era viciado, né? E ele disse assim para mim, irmão, eu já tentei várias vezes. Tentei a primeira, tentei a segunda e não aguentei, eu não resisti e voltei para o meu passado. E eu perguntei, o que foi que houve com você? As pessoas me julgaram, as pessoas não me abraçaram, não me acolheram. E quando eu estava nas minhas crises das drogas, do alcoolismo, eu esperava um abraço, eu recebia era uma pedrada, uma palavra de incentivo. Permita abrir um parênteses aqui. Por certo, tem pessoas que estão assistindo que estejam neste contexto, aceitaram a Cristo, mas estão passando por crises. Às vezes, lidando com a resistência, com um cigarro, com uma bebida, está com a consciência traumatizada. Eu não aguentei. Ficou sem amigos também, Ficou né? sem amigos. Solitário. Isso. Se isola. E aí fica lidando com a questão do distanciamento dos amigos. Fica lidando com o confronto daquelas substâncias, né? E aí, o que fazer? O que fazer? Eu acredito que todo mundo aqui sai na campanha evangelizadora. Diga amém. Muito bem. Nosso presbítero também é o nosso dirigente ali na unidade, no Tempo Central, a irmã Camila. Nosso presbítero Silas ali também. Tem visto, né, o quanto esse trabalho ele é importante. Ele é importante. E tendo esse exemplo que eu tive, infelizmente eu não consegui, irmão André, alcançar aquele rapaz mais porque ele foi assassinado. Ele não conseguiu mais voltar
onde ele estava, no sentido da sua mudança com Cristo. Isso mexeu muito comigo. E eu vejo o quanto esse trabalho da evangelização ele tem surtido um efeito. Por quê? Porque acolhe. A palavra ela é transmitida. A nossa igreja, por exemplo, lá em Petrolina, tem um centro, né? Centro de recuperação, Lar Feliz, né? Serelf, né? Serelf, que é o Lar Feliz, né? E entre esses outros projetos que estão inseridos dentro da igreja, que visa esse acolhimento. Lembre-se, o Evangelho não separa o homem de Deus. O Evangelho une um homem para Deus. Perfeito. Né? E vai aqui uma dica. Na sua congregação, por certo, nos domingos, nos cultos, chega aqueles que são desviados da igreja, estão afastados. E o que foi que motivou ele a ir lá de volta? Alguma coisa tocou na sua memória e ele disse, eu preciso reviver o que eu vivi antes. Não é para filmar que eu falo aqui uma observação crítica. Chegue perto. Que bom que você chegou. Um abraço, né? Um abraço. Que honra tê-lo aqui. Você é a pessoa, depois de Jesus, mais importante deste culto. Ele precisa entender que ele é acolhido, não rejeitado. Amém? Inclusive, já tem uma pergunta aqui por Felipe, da área 44. Deixa, Felipe. Pai do Senhor, eu gostaria de saber como um recém-convertido ele pode lidar com possíveis sentimentos de culpa após a sua conversão, devido à vida longe de Deus. Deve existir bastante, não é, presbítero? Muito. Eu acho que esse é um dos maiores confrontos, né? A guerra espiritual. Por quê? Primeiro que o inimigo perdeu mais uma vida. Cristo ganhou esta vida. E agora o que vai acontecer? Choque, gatilhos. A pessoa pode ser levada a uma condição de memória frequentemente. Você não deve estar aí, isso aí é coisa da sua cabeça, volta para cá. Aquelas coisas, amigos que não apareciam começam a aparecer, oportunidades começam a surgir, amigos começam a ligar para irem para outros lugares indevidos, né? Então, eu queria dizer que é muito importante a nutrição espiritual. Primeiro, não se afastar de Deus, estar perto de Deus, tendo pouca força, né? Mas não pode negar o nome do Senhor. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se eu estiver errado, pode me corrigir, mas Deus, Ele quer estar perto do homem. Ele quer estar dentro dessa comunhão. E esses confrontos é terrível, né? Terrível. Então, em primeiro lugar, não pode se afastar de Deus. Segundo, buscar elementos que produza essa vida íntima com Deus. Não deixar de ir ao templo. É importante ter uma congregação. É importante ter um acompanhamento. É importante ter um responsável. Na congregação que você faz parte, tem um líder representando o nosso pastor. Inclusive, presbítero, tem um outro braço da campanha evangelizadora, né? Sim, que é o discipulado. O discipulado. É justamente a pediatria, né? Exatamente. Deste novo convertido. E realmente a pediatria que vai formar, né, esse novo convertido. Perceba, todas as vezes que uma pessoa aceita Cristo, vai ter um membro da campanha ali aguardando, né? Já dá um abraço, dá uma Bíblia, bem-vindo à família de Deus, né? Pega os dados. Pega os dados e vai ter um acompanhamento, faz uma ligação, vai inserir ele na relação do discipulado, vai ter um acompanhamento do responsável da congregação, do dirigente da campanha. Então, isso é importante. É o alimento espiritual. E falando em alimento espiritual, não faltar o culto de doutrina, né? Para conhecer as doutrinas
E aí é o que vai lhe fazer se adaptar ao novo modelo de uma Escola vida dominical, cristã. né? Escola bíblica dominical, isso mesmo. Não deixar que esse passado torne-se uma sombra para que você possa retornar para lá. Estamos agora em Cristo, né? Inclusive o senhor estava falando, eu estava lembrando que existem pensamentos que são do tipo, tu já fizesse tanta besteira, né? Deixa isso falar, porque não dá para ser perdoado pelo quantitativo de besteira, como se o perdão de Deus fosse pelo quantitativo de pecados que a gente cometeu ou não, né? Ou que a salvação fosse por mérito, né? Exato, é como que existisse uma balança ou um termômetro. Isso. Olha, o teu pecado ele é tão grande Que não que pode superou o perdão, o perdão de Deus. Não tem essa. Vinde a mim. Essa é a mensagem de Deus. Vinde, venha, Isso. se aproxime. Eu quero te aliviar. Aqui, alívio é arrancar o jugo. Eu estou falando de uma transformação que vai além da expectativa humana. E quem aceita Cristo sabe do que eu estou falando. Mudança. Você vai perceber que mudou. Você vai perceber que mudou. Por exemplo, existem gostos. Pessoas que vestiam certa roupa, que usava certo utensílio e quando aceita Cristo, sente repúdio daquilo. E você faz assim, realmente eu mudei. De vez em quando a gente escuta testemunhos como esse. Estávamos numa evangelização e um dirigente de campanha disse: eu estava no meio assim, na praça, chegou alguém, efetuou alguns disparos em mim. Mas ele não era crente, né? Uhum. Então, Jesus salvou aquela vida, transformou no meio da sua parentela, da sociedade, e o transformou em um dirigente de campanha. Isso é evangelho. Evangelho transforma. Onde, diria o apóstolo Paulo, né? Através da palavra de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, frisando, presbítero, a irmã Camila, o perdão de Deus é real. Não se sinta fora dessa ideia tão abrangente de Deus, de que Deus, ele perdoa. A graça e a misericórdia de Deus jamais podem ser anuladas. Amém. Ela está entre nós. Amém. Eu também temos uma pergunta aqui com Jaiane Rocha, da área 48. A gente ama Jaiane. Amém. Passa o microfone aí. Era longe o microfone. Amém, Pai do Senhor. A minha pergunta era realmente essa dentro do contexto, que é como lidar à frente, né, a essas situações onde o novo convertido ele é confrontado por pessoas que o conheceram na sua vida sem Cristo e agora duvidam dessa transformação. Então, Muito bem. tá respondida, né? Tá respondida. Só um adendo nessa questão, uma outra coisa que é muito discutida, né? Eu não sei se isso pode me ajudar, presbítero, mas aqui surge uma linha que está muito presente nessa atualidade e tem mexido muito com jovens, adolescentes, é o bullying, né? E isso causa uma catástrofe. Isso. Né? Brincadeiras, são as zoações que ocorrem, né? Aceitou a Jesus, mas é porque tem interesse em fulana de tal, em beltrano de... Não é assim que acontece? Aí depois surge apelidos que aquela pessoa tinha lá atrás e aquele é exposto, tudo isso para envergonhar aquele novo crente. Por quê? Porque a vergonha nos isola. Quem tem vergonha, ele não quer se expor, constrangido. Né? Você fica ali meio que, eu não vou porque irão zombar, vão sorrir. É um bloqueio do inimigo. Mas eu quero dizer, da parte de Deus, que quando a transformação é verdadeira, as linhas ou as correntes de oposição que o inimigo propõe,
elas são destruídas. Amém. E o nome do Senhor, Ele é glorificado. Glória a Deus. E a gente vai dar... Vai estar muito boa, né? E a gente vai dar só uma pausazinha, porque eles querem participar de novo. Mais ainda. Agora. E a gente vai para o nosso próximo quadro, né? É o Quiz Bíblico, Interação Bíblica no Zap. Vamos lá? Roda a vinheta. É isso aí, você já conhece, né? O Quiz Bíblico, a interação no Zap aqui, que a gente simula uma conversa entre dois personagens bíblicos, uma simulação, tá certo? E aí, através dessa simulação, vocês vão ter que descobrir quem são os dois personagens, tá bom? Valendo? Tá quanto? 2-1, é? Tá bom, então vamos pra lá, pra área 44, né? Esse tá do lado de lá. Eles vão começar respondendo, aí a gente vai ler aqui e vocês vão descobrir quem são os personagens, tá bom? Vamos lá. Vizinho, gostaria de comprar a sua propriedade para fazer uma reforma e eu posso lhe dar outra melhor. Mas esta propriedade é a herança dos meus antepassados. Ou se preferir, lhe pagarei em dinheiro um preço justo por ela. Deus me livre de lhe vender a herança de meus pais. E aí, já sabe a resposta? Foi Nabote e o rei Acabe? Tem certeza absoluta? Tenho. Tu olhas pra mim assim. Mas tá certo aí, a resposta no quadro. Nabote recusa-se a vender a vinha a Acabe, não é? Então, isso aí, resposta certa. 2-2? Então vamos pra 48 pra ver se faz 3. Vamos lá. Quiz, a interação no Zap na tela. Personagem 1. Olá, bom dia. Vou enviar o nosso cardápio. Por gentileza, compartilhe com seus amigos. Olá, amigo. Peço que nos permita a liberdade de escolher outros alimentos. Como assim? Essa alimentação é enviada pelo rei, pensada para deixá-los mais fortes. Mas, por favor, faça um teste de 10 dias e nos deem legumes e água. Espero que essa sua dieta dê certo. Minha cabeça está em jogo. Preciso apresentá-los bem ao rei. E aí, já sabem? Será que sabem? No microfone? Aí. Vamos lá. Pai do Senhor, Daniel e o rei Nabucodonosor. Conversando com... Daniel tava na história, ele tava no Zap aí. Mas... Eu acho que ele queria se referir às penagens. Boa. Completou o outro, né? Completou, chamou a pessoa certa para conversa. Então foi Aspenage, de fato, né? Daniel e Aspenage conversando aqui. E vamos para 3, tá? 3-3, é isso? 3-2. 3-2. Então vamos jogar para lá, tá bom? Pra todo mundo ficar feliz e alegre, contente. Ninguém ficar chateado com o apresentador. Vamos lá. Olá, profeta, qual a orientação? Olá, creio que seja o chefe do exército do rei da Síria. Em que posso ajudá-lo? Minha esposa, ouvindo conselhos de uma menina, me fez lhe procurar. Estou enfermo e vim conhecer esse método milagroso seu. Não, sou apenas um homem de Deus. Ele já me orientou o caminho para a sua cura. Conhece o Rio Jordão? Conheço sim. Quero distância, aquele rio é muito sujo. Número 7. Decore esse número, já pode ir se direcionando ao Jordão. Olha aí, já sabem? Sabe? Essa tá E fácil. aí? Pode ir de novo. Ó, a área 48 quer responder. Foi Naamã e Eliseu. Olha. Rapaz, tu sabe. Acertou. É isso aí. Resposta aí na tela. Naamã recebendo orientações de Eliseu, né? Ou seja, a simulação do que seria a conversa dos dois, né? Mas terminou quanto? 3-3? Todo mundo feliz, né? Tá bom. É isso aí. E agora nós vamos ouvir mais um hino com os jovens da área 67, mas não sai daí que logo em seguida nós voltamos de um brevezinho intervalo. Vamos louvar? Deus, embora sem compreender o porquê de certas coisas que me acontecem, eu sei que és poderoso para fazer o que queres neste meu viver. Tu és soberano. Um simples toque de tuas mãos poderá me refazer e cantará meu coração
coração, Senhor, expressando o meu prazer. E meu Senhor, és meu Rei, e só em Ti esperarei. Ó, ministra sobre mim a Tua unção, Senhor. O mar às vezes é demais, mas sobre as ondas Tu virás. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei. Deus, embora sem compreender o porquê de certas coisas que me acontecem, e eu sei que és poderoso pra fazer o que queres neste meu viver. Tu és soberano, e um simples toque de Tuas mãos poderá me refazer e cantará meu coração, Senhor, expressando meu prazer. E meu Senhor, és meu Rei, e só em Ti esperarei. Ó, ministra sobre mim a Tua unção, Senhor. E o mar às vezes é demais, mas sobre as ondas Tu virás. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei, Senhor. É isso aí, notícia muito boa. O Espaço Jovem está de volta. Nós já estamos no nosso último bloco, né? Mas eles ficam consternados todas as vezes, presbítero Magno, porque a conversa está muito boa. Mas não sai daí não, fica aí com a gente, que a gente ainda tem dúvidas para esclarecer aqui. Eles estão querendo perguntar, o presbítero Magno está querendo responder, e a gente vai juntar as duas coisas aqui, não é? Justamente para conversar sobre o tema Deletando o Passado. E a gente já vai de pergunta com a plateia, por Jeremias da área 48. Pai do Senhor, Jeremias. Pai do Senhor, minha pergunta é: o que fazer para lidar com as lembranças do passado? Olha aí. Muito bem. Cantar aquele hino, Lembranças do Passado Vem. Pois é. Fazer parar. Acho que a primeira questão aí de esquecer, né, ou apagar essas lembranças, na verdade, é ter uma postura, eu diria que abrindo o contexto de uma nova vida, a gente vai criando uma nova cultura, né? Uma nova cultura, hábitos, momentos, ambientes. E quando estamos vazios, né, é tendencioso que essas lembranças possam alimentar, né? E aí vem as tentações, né? Vem o mundo, a carne começa a gritar. E o que fazer, né? O que fazer? Precisamos colocar em prática o que a palavra de Deus nos diz, né? O presbítero citou aqui um texto onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que é que isso significa, né? A graça, o favor imerecido, né? E eu preciso lembrar constantemente, todos os dias, todas as horas,
o grande presente que Deus me deu, através de Cristo Jesus. Então, lembrar dessa salvação, lembrar desse sacrifício, ele vai compor, ele vai tomar conta de todo o nosso interior, bloqueando esses pensamentos negativos de lá de trás. Então, por exemplo, o que Jesus faria no meu lugar? Então, Jesus disse que a gente não pode amar o mundo, e o mundo aqui a gente fala das obras mundanas, o sistema que está aí fora proporcionando esses deleites do mal, E precisamos nos nutrir nisso. A memória, a mente de Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre isso aos Filipenses, que precisamos acrescentar nesse novo modelo de vida o pensamento de Cristo, o sentimento de Cristo. Então, eu acho que é necessário todo dia, toda hora, todo instante, 24 horas, ter esse sentimento de Cristo em nós, vai nos inibir. Eu não vou aqui falar uma coisa que não existe, mas eu sei que toda hora a carne vai querer ser alimentada, vai gritar, e aqui é a guerra travada. Não foi uma, não duas, mas várias vezes, fugir da aparência do mal. Então, Cristo nos faz lembrar de que agora não somos mais escravos, não estamos no mundo, não pertencemos a essas práticas. É possível termos uma postura quando buscamos, uma nova postura quando buscamos elementos fundamentais para a nossa vida espiritual. E vou lhe dizer, presbítero, o passado, ele é um centro de julgamento muito grande, torna-se muito perigoso. Pessoas que vivem presas no passado. Eu aproveito essa oportunidade de dizer que Deus nos dá condições para deletar, para esquecer, apagar. Pessoas que vão dormir pensando, E o inimigo, ele é astuto, ele vai colocar uma cilada, como prioridade justamente naquilo que você tem mais tendência, mais inclinação a cair. Mas, como nova criatura, a gente precisa entender que Cristo é incomparavelmente maior e melhor do que o mundo. Amém? Glória a Deus. E, presbítero, é possível converter-se sem que as pessoas em nossa volta percebam essa conversão? É possível uma árvore, uma macieira, dar outro tipo de fruto que não seja maçã? É uma pergunta forte, Pois bem, eu não acredito nesse tipo de mudança, Por quê? Eu estou frisando muito essas palavras: luz, sal, testemunho. É uma questão pública. Veja o elemento que foi usado aqui, redes sociais. Esse é um dos mecanismos que é usado publicamente, Então, a gente está lidando muito com o público, diretamente, indiretamente. É sempre assim. Eu não acredito numa transformação secreta, Os agentes secretos. Aceitei a Cristo, mas não vou para uma igreja, eu não tenho uma congregação, eu não sou acompanhado. Ele até falou ou ela falou que aceitou a Cristo, mas permanece naquela mesma prática, não sai da roda dos escarnecedores. Hora outra ele acaba falando aquilo que não era para falar, entendeu? Então, eu não acredito em uma transformação oculta, escondido. Deus não trabalha escondido, E Deus, as obras de Deus, ela não é para ficar escondida. Resplandecer as vossas
a vossa luz diante dos homens. É Deus dizendo assim, eu faço questão que todos vejam. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ele não se envergonhava, ele tinha prazer, ele tinha contentamento na sua transformação. Eu percebo que às vezes que há um, não sei se é um constrangimento ou uma timidez, né? Mas eu me surpreendo em certos ambientes, né? O comum da gente ver as pessoas na igreja constantemente, não nos habilita a entender que aquela pessoa é crente, sim ou não? Sim. Agora, é um choque para mim, eu acredito que para todos, de repente a gente topar com essa pessoa em outro ambiente e aquela pessoa desviar o caminho. Não sei se já aconteceu com vocês. Eita, o presbítero vem ali. Já aconteceu comigo. Eu dar a paz do Senhor e a pessoa virar o rosto. Não levantar a mão. Não me cumprimentar. Por quê? Para realizar com a vontade do mundo, ou seja, dos seus amigos mundano. E aí, depois está na igreja dizendo que é cristão, é crente. Eu, particularmente, eu não acredito nesse tipo de transformação. A transformação, vou usar aqui o modelo do tema, né? Ela nos ensina a deletar o passado. Não existe na Bíblia um modelo de transformação que não acompanhe os frutos, né? Exatamente. Um modelo de transformação que aponte para todo mundo que você foi transformado, né? A não ser que aquela árvore, né, ela está passando por uma questão infrutífera ou alguma deficiência no seu caule, na sua raiz. E traduzindo, isso pode ser alguma prisão interna, né, que inibe. A pessoa tem medo de dizer, eu sou de Cristo, né? Eu sou de Cristo. É impossível, presbítero, não tocar nesse assunto, mas está faltando mais decisão pública, né? Consciência. Eu tenho visto muitos debates acerca disso, mas tem uns fujão, né, que corre, se esconde, não tem uma postura convicta, né? Levantar sua bandeira não é um pecado. Eu sou crente, sim, qual é o problema nisso? Entende? As pessoas têm a sua ideia, a sua ideologia e defendem, né? Por que o cristão não possa? Entendeu? E recentemente, eu concluo aqui essa pergunta, eu tive uma questão, mais uma vez, né, na faculdade, e aí foi perguntado, né, a questão de posicionamento crítico, né? Posicionamento crítico. Então, o que foi usado de exemplo? Se, por exemplo, aquela sala pegasse fogo, qual era a primeira atitude? Eu disse, professor, correr, porque eu não quero morrer, né? Certo, tudo bem. Essa é a ideia de todos, correr. Só que existe um elemento aí. E o depois? E o depois? Depois do incêndio, foi criminoso? Foi acidental? Então a justiça, segundo a filosofia, é um equilíbrio. Ela vai julgar aquilo dali, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? O professor queria me induzir de que eu não tinha direito de escolha. De que entre o certo e o errado existe um vão aqui chamado neutralidade, né? E que eu tenho que concordar, eu tenho que aceitar. Não, não, não. Eu tenho um posicionamento. O programa Espaço Jovem debate isso, e eu louvo muito a Deus por isso, né? Porque tem jovens que ainda não estão sabendo lidar com isso na faculdade, em outros ambientes, e às vezes são afrontados de uma forma terrível, né? Mas, todavia,
defenda a sua convicção, com respeito, com prudência. E eu tive que dizer àquele professor, eu tenho o direito de escolha. Por exemplo, o Brasil ele é um país democrático. Para se colocar um presidente na República é por meio de quê? Das eleições, do voto. Então, se o senhor vota em A, é um respeito. Se eu voto em B, o senhor tem que me respeitar. Então, é uma questão de posicionamento crítico. O que não pode é eu me condicionar, né, à decisão de alguém por medo. Não. Não somos covardes. Amém, jovens? Amém. Somos valentes e corajosos para vencer este mundo. Amém? Para dar o nosso testemunho. Né? E para dar o nosso testemunho. Amém. Presbítero Magno, a gente está chegando no final, né, do nosso programa. Mas a gente queria pedir que o senhor pudesse deixar uma reflexão para aquele que está em casa, está nos assistindo neste instante agora e talvez esteja precisando daquele incentivozinho, daquele empurrão, né? Fora o programa inteiro, mas aquele final para que ele tome a decisão, talvez esteja lutando contra as tentações antigas, provas, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Só pudesse deixar a reflexão. Amém, presbítero. Muito bem. A palavra de Deus nos diz que no capítulo 2 de Efésios, de que fomos vivificados, transformados, alcançados por meio de Cristo Jesus. Somos nova criatura. E é comum que no dia a dia, na vida, as tentações, as lutas, as perseguições, ela nos cerquem, nos ataque. Mas o que Deus gerou através de Cristo foi fé. Estamos incendiados, estamos vivos, estamos reconciliados, somos nova criatura. Eu queria dizer para você que dentro dessa análise, deste exame que a sua consciência passa, você é capaz de vencer. E você não é obrigado a estar se assegurando no seu passado, que lhe destrói, que acaba com a sua reputação, que mexe com as suas emoções, que atinge o seu corpo. Você não é obrigado a voltar atrás. Você tem que seguir em frente. Certo dia, o sapo perguntou à centopeia: por que você tem tantas pernas? Ou qual é a perna que você usa primeiro para sair do lugar? Aquela pergunta causou um estrondo no mundo daquela centopeia. E na primeira vez que ela seguiu o seu caminho, ela lembrou da pergunta do sapo e ela ficou: qual é a perna mesmo? Será que é a direita? Será que é a esquerda? E ela se desequilibrava, não conseguia sair corretamente. Que aflição para a centopeia, que agonia para ela. E a vida daquela centopeia paralisou, ficou travada. Ela não tinha mais alegria. Houve um comportamento estranho na vida dela, nada dava certo mais. Ela estava presa a um passado de uma pergunta produzida por um sapo. E um dia ela muito triste, de repente, um raio de luz caiu sobre ela. Aquele raio foi tão incrível, tão extraordinário, que ela se levantou e na proporção que ela andava, o raio aumentava, crescia e ela seguia e corria. Ela não se deu conta que a normalidade voltou. As pernas estavam bem, tudo estava normal e ela ficou feliz. Ela esqueceu do sapo. Ela esqueceu da pergunta que lhe travou. Ela foi feliz. Quero dizer para você, não fique preso ao passado. Olhe para a luz. Olhe para Cristo. Quando a luz de Cristo brilha em mim, brilha em você, nos levantamos, seguimos, aleluia, e chegamos no propósito divino. Deus não abre mão
Eu não sei se você está na condição dessa centopeia, mas o Senhor está dizendo: quebre, delete, jogue fora o seu passado. Eu já arquitetei um presente, porque o futuro já está preparado. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Siga em frente, firme com Cristo. Ninguém vai destruir a promessa da salvação que já habita em você. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode orar por nós? Amém. Vamos orar. Vamos apresentar a todos que estão aqui, os que estão em casa. E essa graça que nos alcançou, presbítero, ela não tem prazo de validade. Ela está atuando 24 horas. Eu sei que essa graça vai invadir a sua casa, a sua vida. Ficaremos bem, firme com Cristo. Ore comigo. Querido Deus, Pai bendito, como eu te louvo, Senhor, em estar aqui. Como eu te louvo, Senhor, por esta oportunidade. É tão bom te sentir. É tão bom, Senhor, sentir teu abraço, sentir o teu toque, teu cuidado. Eu quero te pedir pelas vidas que estão assistindo esta programação pela Rede Brasil, os que estão aqui no nosso estado, em outras regiões também do país, em outros países, que esta palavra, Senhor, seja enviada a cada coração, que cause transformação, segurança, convicções. Obrigado, Senhor, por nos alimentar. Abençoe os jovens que aqui estão, a cada um deles, Senhor, que de coração aberto estão participando, contribuindo para esta grande obra. Também os teus filhos que aqui estão, presbítero André, irmã Camila. Abençoa, Senhor. Te apresento a Rede Brasil de Comunicação, a cada integrante deste tão grande trabalho, que 24 horas, Senhor, não param, estão sempre anunciando o teu nome. Continua conosco, nos ajudando em tudo, para a glória do teu santo nome, o nome bendito de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. E nós queremos, neste instante final aqui do programa, agradecer pela sua audiência, pela sua vida, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Queremos deixar aqui uma saudação toda especial, né? Nós estamos no Espaço Jovem, mas temos a vovó Dolores, de lá de Abreu e Lima, isso? Setor 11. Do Setor 11, que sempre nos assiste, está sempre na audiência do programa. Deus abençoe, vovó Dolores, que Deus lhe ajude hoje e sempre. Muito obrigado pela audiência, e nós também queremos agradecer aqui neste instante pela presença dos jovens aqui, os jovens da área 44, onde estão? Vixe, misericórdia, irmão. Estão felizes? Amém. Agora foi melhor. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus a presença de vocês. E os jovens da área 48, estão felizes? Sim. Amém. Então Deus abençoe a presença de vocês. Vocês são mais que especiais para a gente, não é? Muito obrigado pela presença, participação aqui de vocês. Terminou 3-3, todo mundo ficou feliz, alegre. Tá certo aqui. Queremos agradecer também ao presbítero Magno Rafael pela presença aqui, né, no programa. Nosso amigo, nosso irmão, já está sempre conosco aqui. É uma honra recebê-lo. Deus abençoe em nome de Jesus. Fica à vontade para as considerações finais. Amém, presbítero. Minha gratidão primeiramente a Deus, também ao nosso amado pastor presidente, pela oportunidade que nos dá, poder estar cooperando aqui com os irmãos, com o senhor, meu dirigente, né, meus dirigentes, aos servos de Deus, a minha amada família que está acompanhando. Laurinha. Laurinha, minha filha amada, que é a cara do pai. Bom, também a minha mãe, irmã Iraneide, a minha sogra, irmã Aparecida, meu sogro, irmão Aureliano. Irmã Leidiane. A irmã Leidiane, né? Por outra porção dobrada, né? A minha esposa, que Deus abençoe grandemente. E quero agradecer também a compreensão, a paciência desses jovens, né? Que sempre, com alegria, tem sempre feito a obra do Senhor. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Amém. Agradecemos também aos músicos, né, a equipe de louvor da área 67, que Deus abençoe vocês, né, voltem sempre. E nós já vamos encerrar o programa de hoje com louvor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos.
Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai,